Olá, sou o professor André Mello, professor de matemática e educador tecnológico. O assunto de hoje é Enem, mais especificamente TRI. Mas para isso vocês precisam aprender alguns conceitos para eu poder explicar como é que funciona o TRI no Enem. O que significa Enem inicialmente? Exame Nacional do Ensino Médio. A ideia dele era para medir o desempenho das escolas públicas e particulares, para avaliar o nível de desempenho dos alunos. Porém, em 2009, o Enem agregou uma função ao currículo. Ele tornou-se uma prova que seleciona os alunos para ingressar em instituições federais de ensino superior. Além disso, ele é utilizado também para alguns programas do governo, como, por exemplo, o SISU, ProUni e FIES. Para quem não sabe, o SISU é para entrar nas universidades federais, o ProUni, Programa Universidade para Todos, ou seja, você ingressa em universidades particulares com a nota do Enem, e o FIES é para você financiar a sua faculdade também com a nota do Enem. A prova do Enem é composta por 4 áreas: ciência da natureza e tecnologia, que engloba química, física, biologia, assuntos relacionados. Temos as ciências humanas e suas tecnologias, que engloba história, sociologia, geografia e filosofia. Tem linguagens e códigos, que inclui português, literatura, artes, e também temos matemática aqui, isoladamente. As provas são distribuídas em 2 dias. No primeiro dia são 45 questões mais uma redação, dividida em linguagens e códigos 45, ciência da natureza 45, tempo de prova 5 horas e 30 minutos. No segundo dia, mais 90 questões, ciência da natureza 45, matemática 45, totalizando 5 horas de prova. Antes de eu explicar a TRI, eu gostaria que vocês entendessem o que seria competências e habilidades. Imagina que o seu objetivo seja jogador de futebol. Então, para isso, você vai ter que aprender a cabecear, você vai aprender a tocar a bola, aprender a dominar, aprender a chutar no gol, aprender a cruzar, driblar, aprender a defender e roubar a bola. Então, tudo isso são habilidades necessárias para se tornar um jogador de futebol. Esse conjunto de habilidades, ao dominar, você se torna competente para ser jogador de futebol. Então, isso que é habilidades e competências. As habilidades são as funções que você vai precisar, os conceitos e os conhecimentos que você vai precisar ao juntar com ações, ter competência para fazer uma função. Por exemplo, médico precisa entender o corpo humano, você vai ter que aprender sobre remédios, você vai ter que aprender sobre como interpretar um raio-x, você vai ter que aprender para se tornar competente e ser um médico. Então, isso que são competências e habilidades. Sabendo disso, seguimos. E o que é TCT e TRI? TCT é teoria clássica do teste. O princípio básico dessa teoria é que quanto mais acerto, maior domínio. Ou seja, se tiver uma prova de 180 questões, um concurso qualquer, quem acerta mais vai estar numa posição maior de classificação. Simples assim. Esse é o TCT, teoria clássica do teste. Mas o Enem não funciona assim. O Enem funciona com TRI. O que é o TRI? Teoria de resposta ao item. O princípio básico do TRI é que a probabilidade de acerto de um item depende do nível de domínio do aluno. Mas eu não entendi ainda o que seria o TRI. No Enem tem 3 dificuldades de questões: a baixa, média e alta. Eu vou pegar um exemplo para vocês entenderem como é que funciona. Vamos supor que você tem 4 candidatos. Vamos pegar esse exemplo feito pelo Matheus Prado do Sistema Evolucional e baseado nas questões de matemática, tá? Vamos supor que tem 4 candidatos e cada candidato acerte 20 questões de 45 de matemática. Porém, o candidato número 1 ele fica com 615 pontos, o candidato número 2 fica com 376, o candidato número 3 fica com 301 e o candidato número 4 fica com 580. Se todo mundo acertou 20 questões, por que as notas deles são diferentes? Se fosse no TCT, todos teriam a mesma quantidade de pontos. Porém, no TRI não é assim que funciona. No exemplo do candidato número 1, vamos supor que ele acerte todas as questões de nível baixo, 15, e 5 questões de nível médio, e erre o restante e erre todas as questões de nível alto. Significa que a base matemática, as habilidades básicas da matemática, ele possui. O que seria a habilidade básica da matemática? Ele sabe conversão de medidas, somar, multiplicar, dividir, ele sabe interpretar um gráfico. Então, isso são habilidades básicas. Aqui, ele já chega mais um conteúdo mais específico, mais um pouco avançado, que precisa de um raciocínio maior ou uma profundidade de conteúdo no ensino médio. Ele só acerta assim. E aqui, ele já utiliza mais trigonometria, mais
uma geometria mais difícil, aqui ele não domina. Neste exemplo, comparando com um jogador de futebol, é como se ele soubesse tocar a bola, dominar a bola, se ele soubesse defender o lado do marcador, mas ele não tem habilidade para driblar, mas ele não tem habilidade para fazer gol, mas ele sabe a noção básica do esporte para se tornar um jogador de futebol. Então isso aqui está coerente, perfeito. Já no candidato número 2, ela acerta todas as 15 questões médias, acerta somente 2 questões fáceis, acerta 3 questões difíceis. Comparando agora com o jogador de futebol. Como é que essa moça sabe cruzar a bola? Como é que essa moça sabe chutar no gol? Sendo que ela não aprendeu a habilidade básica de dominar uma bola, roubar uma bola, de cruzar uma bola. E uma dessas tentativas, ela ainda faz gol. Isso não tem coerência. Como é que uma pessoa faz gol se ele não consegue nem dominar a bola? Então, por isso, no Enem funciona por TRI. Ou seja, essa habilidade básica, ela não possui, mas ela tem algumas habilidades que era necessário ela saber dessas. E pior isso daqui. Como é que ela faz gol, sendo que ela não sabe nem dominar a bola? Por isso, a quantidade de acerto dela não é coerente. Vamos agora para o candidato número 3. O candidato número 3 errou todas as questões de nível fácil, ele errou a maioria das questões de nível médio e acertou todas as questões de nível difícil. Comparando com o futebol, é assim. Aqui ele fez gol, ele pegou a bola, saiu driblando, driblou o goleiro e fez o gol. Aqui ele consegue fazer uma bicicleta, aqui ele consegue matar no peito e chutar de primeira, porém ele não consegue dominar uma bola, ele não consegue roubar uma bola, ele não consegue cruzar, ele não consegue driblar, mas ele consegue fazer tudo isso, inclusive gol de placa. Como é que pode? Então isso não tem sentido. Como é que uma pessoa que não consegue nem dominar a bola consegue driblar, chutar no gol e ainda fazer um gol bonito de placa? Não faz sentido nenhum. Então, por isso, a nota dele é 300. Mas isso aqui são casos específicos, óbvio que não acontece assim na realidade. Na realidade, é nesse caso que acontece. Às vezes, a pessoa erra 2, nível fácil, por falta de atenção, alguma coisa, acerta algumas de nível médio, poucas de nível avançado. Nota dela, 580. Isso está coerente. Ela pode ter errado essas 2 questões, ou simplesmente por falta de atenção. Aqui, ela pode ter acertado porque ela tem uma noção da base matemática, mas ela não tem habilidade suficiente para fazer as questões de nível difícil. Esse modelo está coerente. Então, é assim que funciona no Enem. Não adianta você estudar todo um conteúdo de ensino médio se você não sabe o conteúdo de ensino fundamental. Então você precisa primeiro aprender a base e depois evoluir para as questões médias, porque você, se acertar todas as questões de nível fácil e todas as questões de nível médio, sua nota vai ser acima de 700. Foca primeiro no básico, aprende a somar fração, aprende a converter unidades, aprende a interpretar gráficos, para depois você evoluir para outros tipos de conhecimento. Mesmo que você aprenda o conhecimento do ensino médio, se você não souber interpretar gráfico, por exemplo, você vai diminuir sua nota. Você precisa de habilidade básica, média, para depois atingir as habilidades avançadas. E como é que o Enem define o que é uma questão de nível básico, médio ou difícil? Simples. Alguns professores elaboram algumas questões e dá para o MEC, existe um grupo de professores. Aí essas questões são testadas. Aí, a partir da quantidade de acertos, ele vai definir se é médio, fácil ou difícil. E do conteúdo também, óbvio, né? E a partir disso, com esse banco de dados, já com toda essa fase com calibragem de dificuldade da questão, ele vai para um banco de dados. Esse banco de dados é dividido nas suas áreas e a partir desse um monte de questões é selecionado 180 para a prova do Enem. Simples assim. Então, de novo, não adianta você não ter habilidade básica e só aprender a matemática no ensino médio, que é um conteúdo mais difícil, sendo que se você errar todas as questões básicas, a sua nota vai diminuir se você só estudar o ensino médio. Então, primeiro aprenda o ensino fundamental, domine o ensino fundamental e comece a estudar o ensino médio para depois você se aperfeiçoar nas questões mais difíceis. Então, tendo isso, sua nota vai ser acima de 600 com certeza. Então, já que vocês entenderam como é que funciona o TRI e o TCT e como é que funciona a correção de prova do Enem, nesse canal eu vou ajudar os alunos a resolverem as questões do Enem. E lembrando que eu vou começar sempre pelas questões básicas, nível médio, e por último, nível avançado. Então, se vocês acompanharem por esse canal todas as questões que eu resolver, vocês vão se dar muito bem, porque eu vou revisar a base primeiro, depois o nível médio e por último o nível avançado. Isso diretamente exclusivo para os alunos. Então acompanhe nosso canal, siga nossa rede social, se inscreva, curta a nossa página no Facebook e siga também o nosso perfil lá no Instagram. Até mais e até a próxima.